Olá, meus queridos. Hoje vamos estar falando sobre o transtorno do TARI. Você vai descobrir na hora da conversa aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Estamos com Fátima Cristina e Vanessa Garrido. Olá, eu sou Vanessa Garrido, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, psico-oncologista. Vim aqui participar desse momento com a Andrea e atendo presencialmente e online. O meu consultório fica na freguesia em Jacarepaguá. Olá, meu nome é Fátima Cristina, eu sou nutricionista clínica com especialidade em transtornos alimentares, sou instrutora de Mindful Eating, atendo online e presencial aqui no Largo do Machado. Então, vamos conversar um pouco sobre o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. O pessoal deve estar se perguntando, o que é isso? Então, vamos tentar desvendar com vocês aqui brevemente, um pouquinho, e deixar um pouquinho de pulga atrás da orelha também. Então, Fátima, primeiro você, que nós psicólogas, né, Vanessa, gostamos de ouvir, fala um pouquinho pra gente o que é o TARI. Então, um paciente com TARI é um paciente que ele se limita a texturas, cores de alimento. Então, exemplo, um paciente que não consome nada verde, que ao consumir os alimentos, o cheiro, por exemplo, do alimento passa a ser um fator importante na opção desse paciente de comer ou não comer aquele alimento. E a quantidade de alimentos que ele come é muito pequena. Por exemplo, eu tenho um paciente com TARI que ela come somente pão, ela come biscoito, só alimentos secos e só carboidratos. Então é pão, biscoito. Claros também, escuros? Claros, todos claros. É o pão, o biscoito, o bolo, esses alimentos ela come. E o arroz, grão nenhum ela come. Então, o que acontece com um paciente desse? É um paciente que ele tem uma desnutrição séria. Por quê? Porque nenhuma pessoa que consome somente esses alimentos pode estar bem nutricionalmente. Então, ela toma comprimidos, complementos, né? Suplementos alimentares para poder, enfim, repor as vitaminas C, vitamina B12, vitamina D, apesar de ser uma vitamina que tem, que a gente precisa pegar, né, através da exposição solar, mas é uma pessoa que tem várias alterações a nível de anemia, ferropriva, tem que repor ferro, porque ela não consome alimentos que sejam fontes desses minerais. Entende? Uhum. Agora, uma coisa que é muito importante é que antes do diagnóstico ser dado, né, ainda mais para as pessoas que estão assistindo, achando que todas as pessoas que têm restrições alimentares vão ter esse tipo de transtorno. A gente tem que retirar os problemas clínicos, né, patologias específicas que podem levar a esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, um paciente que é celíaco, ele não consome uma série de alimentos, mas tudo bem, ele tem uma patologia específica que não permite ele comer aqueles alimentos. Um paciente que é autista, que tem um transtorno mental, por exemplo, como o autismo, a esquizofrenia, como a fobia alimentar, são pacientes que podem se encaixar aparentemente como um paciente que tem TARI, mas na verdade eles têm uma outra patologia de fundo que sobrepõe, sabe? E que na verdade não é um transtorno restritivo evitatício. Isso vai estar também ligado a outros contextos. Exato. Né? Então isso é muito importante, né? Um ritual do transtorno obsessivo compulsivo pode se confundir com TARI? Sim, né? Porque aquilo que eu falo, cada paciente acaba apresentando certas questões que têm que ser levantadas, têm que ser analisadas. É muito comum esses sintomas de TARI, eles se apresentarem logo na infância e serem passados assim, meio desapercebidos. Por exemplo, pessoas que não consomem nenhum grão, só caldinho. Então é caldinho de feijão, né? Não come nenhum tipo de grão. Junto com não comer nenhum tipo de grão, não come nenhum alimento
da cor verde. E todos os alimentos que têm uma textura mais cremosa, mais molinha, também não consomem. Isso já é uma característica que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Uma dúvida, assim, isso pode ser também confundido ou tem alguma relação direta com a seletividade alimentar? Não, porque a seletividade alimentar, eu posso ser uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de consumir folhas, por exemplo, mas não está relacionado à questão da textura, da Entendi. cor, Que aí é o que do influencia, cheiro, né? que é o que influencia. É muito essas questões sensoriais, sabe? Não consumo nada que seja pastoso. Então, eu não come nada que seja pastoso. E não consumo nada que seja verde. Ele restringe a um grupo muito pequeno de alimentos, sabe? Mas isso pode ter a ver, por exemplo, com o campo familiar, por exemplo, porque eu estou pensando agora como Gestalt, mas, por exemplo, quando a gente pensa em crianças que fazem alguns rituais, né? A gente entende que a criança faz uma tentativa de se organizar perante a um caos familiar. O Tari pode entrar aí? É uma questão a ser analisada, sabe? Aham. Porque se for, às vezes esse ritual que essa criança faz é fácil de ser desconstruído. O TAR é um paciente que eu diria assim para você que para mim, dentro da nutrição comportamental, é o paciente que eu tenho que é mais difícil da gente reverter. A melhora é muito lenta, tem que ter muita vontade. Esse paciente, ele tem que se sentir incomodado. Vou dar um exemplo para você. Eu tive uma paciente que ela não consumia nada de cor. Então, por exemplo, ela se sentia muito mal porque ela tinha filhos, ela não queria passar isso para essas crianças. Então, ela falou para mim que ela não comia cenoura cozida, não comia nada verde. Então, nós começamos a fazer os alimentos em formato de bolo. Então, por exemplo, o bolo da cenoura. Eu não preciso encher o bolo com cenoura para ele ficar bonitinho. Se eu botar uma cenoura ali, aquela mãe vai comer aquela cenoura, né? Então ela começou a comer o alimento de uma forma diferente. Por exemplo, o arroz. Na hora da preparação do arroz, eu introduzia o sumo de uma cenoura. Começou assim. Depois De uma forma passamos, bem leve, depois né? passamos por uma cenoura ralada na preparação do arroz. E assim a gente vai vagarosamente. Para quê? Para que ela conseguisse comer à mesa junto com os filhos aquele alimento. Ela poderia até ter uma cenoura refogada para as crianças comerem, mas ela também estava passando a informação de que tem cenoura também no arroz. E eu vou comer. Isso era importante. Para que ela não queria que os filhos tivessem a mesma seletividade alimentar que ela estava tendo naquele momento e que já se arrastava por anos, desde da adolescência dela. Tem algum perfil psicológico que você vê? Não, assim, óbvio, aquilo que eu falei para você, existem algumas pessoas com transtornos mentais que têm essas características muito evidenciadas, como os pacientes que têm esquizofrenia, os pacientes autistas, né, os que têm fobia alimentar, fobia mesmo alimentar. Mas podem ser pessoas que têm mais medo da mudança, por exemplo, não chega a ser um transtorno, mas são pessoas que necessitam ali de uma coisa muito bem definida, muito bem controlada. Não, eu acho que às vezes pode ser que algumas pessoas que tenham seletividade alimentar tenham esse comportamento, mas que não seja uma coisa tão rígida, sabe? Como o Tari. Ele é bem desafiador, é um transtorno que eu vejo assim, de uma forma bem desafiadora. É muito desafiador. E aí eu não sei, é uma coisa assim até pra gente trocar, assim, né? Nesse sentido de se existe, a gente pode olhar pelo aspecto de papel da comida, né? Como a gente falou aqui, o que que traz, por exemplo, se eu só como alimentos com a mesma cor,
né? O que é essa referência, né? Acho que é um grande Como essa desafio. criança, por exemplo, ela foi alimentada, né? Como é que foi a fase oral dessa criança? Tudo isso a gente tem que trazer, né? Ou às vezes quais foram os traumas que essa criança sofreu na sua infância, às vezes até uma ausência da alimentação, né? Às vezes essa criança não tinha muito alimento, muita oferta de alimento, e ela foi habituada a comer um grupo X de alimentos. Chega na fase da adolescência, ela acaba tendo uma dificuldade muito grande em lidar com outros alimentos. É uma questão assim muito particular, individualizada, né? Cada pessoa que tem esse tipo de transtorno traz uma história de vida. É porque para a gente na Gestalt, por exemplo, me fica muito a questão da cristalização, né? Algo cristaliza, né? Numa determinada cor, numa determinada textura, né? Fica só aquela pode, né? E me chama a atenção, por exemplo, a faixa etária que isso se apresenta. Começa na infância. Na infância já é muito comum mães procurarem nutricionistas porque a criança está apresentando uma restrição muito grande alimentar. E aí talvez entrar também pegando assim, né, esse gancho da infância, qual é o contexto dessa história de vida dessa criança? Existem nutricionistas comportamentais especializadas na fase infantil, ou seja, crianças até 12 anos de idade, em que elas fazem a introdução alimentar quando essa mãe tem dificuldade de fazer. Isso é muito interessante, porque se você percebe que logo nos primeiros anos de vida a criança apresenta essa dificuldade, é muito importante procurar um nutricionista especializado infantil na parte comportamental, porque ela vai fazer toda uma introdução e tentar com que isso não se arraste para uma fase adulta. Para a fase adulta. Mas, de qualquer maneira, é um elemento que a gente pouco fala, é um transtorno que a gente pouco fala. Que poucas pessoas, né, que não é muito difundido, vamos dizer assim, não é comum, talvez não é um transtorno popular. Talvez fique naturalizado como aquela pessoa cheia de mania. A criança chata para comer. Né? E ali tem alguma coisa que cristaliza, né? E eu fico pensando quais são os impactos na vida social. Se a gente pensar que comer agrega, né? Como é que é uma pessoa com hábitos tão rígidos, né? Para sair, para comer, para confraternizar, para estar com os outros. O próprio momento em família, o momento das refeições em família, né? E aí, ok, dentro de casa, a criança vai viver isso de um jeito e de alguma maneira essa família já pode estar acostumada. Mas aí sai de casa, vai para sei lá, Natal em família na casa de algum parente, de algum outro familiar, ou algum momento mesmo social. Viagem escolar, já pensou? Viagem escolar. Até mesmo se a gente pensar em crianças, né, que estudam em colégio integral, como é que essas que não levam comida de casa, alguma escola que é escola, que padroniza a alimentação das crianças, como é que isso vai impactar, não só socialmente, né, mas em relação à estrutura da escola, como é que essa escola vai oferecer um suporte para essa criança. Como é que essa criança vai se desenvolver? Porque talvez aí, né, pensar no momento de falta de nutrição numa pessoa já adulta tem um viés. E na criança, quando isso é naturalizado, isso já vai gerar outros tipos de prejuízo. E no que pode restringir, pode ser uma bola de neve para restringir outras experiências. Então, tipo assim, daqui a pouco não vai para viagem escolar porque só come isso, não, né? E aí a bola de neve que isso vai virando e o quanto que essa pessoa vai, desde criança, deixando de viver experiências, que para a Gestalt a experiência é fundamental para a gente se constituir, né? Sim. Como pessoa. Quanto que isso vai já afastando, né? Ele pessoa, ela pessoa, enfim. E deixando dessa convivência social, dessa construção de identidade, enfim, de personalidade. Exatamente. E aí, de novo, né, o papel da família como suporte, como identificação para buscar ajuda dentro do período necessário, para não deixar a coisa se estender, né, para já ter prejuízos mais significativos. Sim. E quanto deve ser difícil, né, sair daquele lugar
é chato para comer, então vamos obrigar, todas aquelas coisas que são bem Tem que delicadas. ter um suporte, né? Fica muito mais fácil e não se arrasta. E talvez pensar, né, no quanto que é importante para essa família ter essa curiosidade. Tem alguma coisa ali que está se repetindo? Né? Esses cuidadores, essas mães, enfim, as pessoas que estão ali direto com a criança, quando isso começa a se repetir, tipo, buscar ajuda. Seja até mesmo pelo pediatra, porque vai encaminhar para o profissional que precisa dar esse cuidado. Sim. Mas que procure ajuda para não banalizar o que está acontecendo. Não tratar como menor, né? Exatamente. Ok. Muito obrigada, meninas. Então, gente, muito obrigada. Vocês ficaram aqui até o final, ouvindo eu, a Fátima, a Vanessa. Então, eu vou pedir para que vocês possam curtir, possam se inscrever no canal e, principalmente, compartilhe, diga pra gente o que vocês acharam, deixa aqui suas mensagens, propostas, perguntas, que a gente vai responder e vai acolher também. Um grande beijo.